Ryukendo. Versão brasileira Centauro. Oi gente, sou o Animes mais uma vez fazendo vídeo e dessa vez o vídeo que eu tenho pra gravar pra vocês é sobre Ryukendo. Mais uma vez Curiosidade Nerd vai aparecer aqui no canal. Eu sei que nem todo mundo que me acompanha, nem todo mundo que acompanha o canal sabe o que é Ryukendo. Mas com esse vídeo você vai saber tudo sobre Ryukendo e um pouco mais. Então vamos começar com sextração completa no vídeo. Vamos lá. Ryukendo ou Madan Senki Ryukendo, ou simplesmente As Crônicas Mágicas do Deus Ryukendo, é um tokusatsu criado em janeiro de 2006, sendo terminado em dezembro do mesmo ano. Sua produtora é a Takara Tomy. Na verdade, foi a primeira produção dela com a parceria da Wave Inc. O tokusatsu chegou a passar na TV Aichi, ou Haiti, que Haiti parece até que é de outro país, às 7 horas da noite. Aqui no Brasil passou pela Rede TV, em 2009, sendo o último tokusatsu a chegar aqui. Embora tenha sido o último, não significa que parou de passar tokusatsu porque ele não tinha alcançado as expectativas. Muito pelo contrário, Ryukendo alcançou as expectativas ou até passou, tendo fãs até hoje de Ryukendo. Se você perceber, no Facebook, páginas de Ryukendo ainda existem grupos de pessoas que gostam de Ryukendo e que ainda postam coisas sobre Ryukendo. Mas os tokusatsus em si, aqui no Brasil já pararam de fazer sucesso muito antes de Ryukendo. Desde a chegada dos Power Rangers, os tokusatsu ficaram meio que obsoletos aqui no Brasil. O porquê é que quando a série americana chegou com melhores efeitos especiais, começou a alcançar público. E as pessoas começaram a se desinteressar pelas séries japonesas. Acredito eu que esse seja um dos motivos para o que aconteceu. Claro que eu acho os Power Rangers já terem perdido seu prestígio há muito tempo. Faz muito tempo que não tem Power Ranger legal mesmo. Acho que o último que eu assisti realmente de acompanhar Power Ranger acho que foi o Dino Trovão. Depois disso eu parei de assistir Power Rangers e tal. É claro que os tokusatsu são mais criativos, eles constroem um enredo mais consistente. Porque Power Rangers já é manjado, o que acontece? Escolhem 3 a 4 garotos, sempre tem uma menina, né? Eles são escolhidos para usar os morfadores e tal. Mesmo os tokusatsu já tendo sido esquecidos na época, mas o Ryukendo mesmo assim conseguiu alcançar grande sucesso no Brasil pela Rede TV. Então vamos lá falar sobre Ryukendo. Ryukendo conta a história de um jovem chamado Kenji Narukami que chega a uma cidade chamada Akebono, que é uma cidade pacata que era atacada por monstros de uma organização chamada Yamanga. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre a Yamanga. Kenji, logo quando chegou à cidade, ele já estava sendo atacado por monstros. Kenji era um jovem corajoso e sua coragem fez com que ele não ficasse com medo dos monstros, tendo até atacado alguns deles. Na série existe uma organização chamada SHOT, que cuida especificamente dos monstros. Já os policiais lá de Akebono não servem pra porra nenhuma. Dentro desse esquadrão há um agente chamado Fudo. Ele tinha habilidades de se transformar em um guerreiro chamado Ryugano ou Ryugomo. Não sei pronunciar, nem quando eu assistia. Kenji acaba sendo atacado por um monstro gigante. Por demonstrar coragem, ele foi escolhido por Gekiryuken para ser o seu parceiro. E o que é o Gekiryuken? Gekiryuken é um espírito antigo de um guerreiro em uma espada. Ele tem grandes poderes, mas que precisa de um parceiro para esse poder consiga ser ativado. Quando Kenji e ele se fundem, Kenji consegue se transformar no Ryukendo, com poderes capazes de combater os monstros da Yamanga. E como ele se transforma? Todo mundo sabe que, por exemplo, nos Power Rangers eles falam uma frase lá,
para poder desencadear os seus poderes. Pois bem, o Candy, ou no caso o Ryukendo, ele se transforma através de chaves. E ele dizia, Gekiryuken, chave Ryuken, ativar. Aí o espírito do Gekiryuken responde, Ryukendo, transformar. Aí Candy depois, Gekiryuken, mudar. Ryukendo, despertar. Eu tenho até vergonha de estar sozinho e falar isso. Então, é assim que funcionava a transformação. Candy, depois disso, ele passa a ser o Ryukendo e combater os monstros da Yamanga, junto ao Ryugomo. Bom, vamos falar sobre os personagens. Candy. Bom, sobre o Candy, ele embora seja um garoto corajoso, ele é impulsivo, ele é cabeça dura, ele é burro, não tem paciência pra porra nenhuma. Ele é bem inocente e às vezes meio virgão também na série. Ele é muito parecido com os protagonistas de animes shonen, por exemplo, Naruto, Edward, do Fullmetal Alchemist. São personagens que são impulsivos, mas que são corajosos. Eles têm características em comum, Candy e esses personagens. Algumas também, nem todas. Candy detesta injustiça, sempre mostra um espírito de guerreiro, honrado em suas lutas. Candy também tem habilidades de luta. Ele aprendeu com sua sensei, que se chama Umi Sayonde. Ela era muito rígida com ele. Candy tinha um medo extremo dela. Ela, além de ser sua treinadora, também é sua prometida, ou seja, sua pretendente. Mas não significa que ele queira isso. Fudou. Ele, como eu disse, é um membro da SHOT. Apesar de ter cerca de 25 anos por aí, ele no Tokusatsu é considerado um velho, até pelo Candy. Às vezes ele chama ele de Don Fudô, e esse apelido acabou pegando. Todo mundo em Akebono chama ele assim de Don Fudô, e ele fica puto. E por causa disso, todo mundo pensa que ele é velho. Fudô, ele tem um espírito mais de líder perto do Candy, até porque o Candy é muito mais inexperiente que ele. Shiranami. Bom, ele vai aparecer ao decorrer da série, por enquanto não vou falar muito dele. Ele perdeu os pais e no Tokusatsu, ao decorrer, irá se dizer quem é que matou os pais dele e tal. Ele é bem sério e ele às vezes é meio indiferente com Candy e os outros. Ele também tem um parceiro chamado Zanryuin. No caso, ele pode se transformar também. Porém, ele não é da SHOT, ele não quer combater os monstros, ele só quer as chaves. E para que servem as chaves? Bom, em Ryukendo há várias chaves, e não só uma para poder se transformar, que no caso o Ryukendo pega a chave lá para se transformar. As chaves também servem para desencadear ataques especiais, chaves para desencadear armaduras e tal. Ryukendo, por exemplo, terá a chave do fogo, de trovão e de água. No caso, ele fica com a armadura de fogo, a armadura de gelo e a armadura de trovão, sendo Ryukendo água, Ryukendo fogo e Ryukendo trovão. O negócio é que mesmo sendo Ryukendo água, os golpes principais dele são de congelar, né? Então o objetivo de Shiranami é conseguir essas chaves e realizar a sua vingança contra quem matou os seus pais. No caso, ele nem sabe direito quem é. Mas no caso, tem um culpado, que ele acha que é essa pessoa. Ele é um jovem bastante antipático. Isso se deve, é claro, ao seu trauma, com o que fez ele ficar também muito ignorante. Komati. Ela é um fantasma. Quem só consegue ver ela é o Candy, uma detetive de Akebono. Ela acaba sendo uma grande amiga de Candy, mas no caso ela é um fantasma e ela morreu mais ou menos em torno de 1908. Hinsakyo. Ela é uma jovem que também trabalha para a SHOT, junto também a Setoyama. Ela e Candy têm uma relação de amor e ódio, os dois vivem brigando, vivem discutindo. Ela, embora não confesse, sente atração por Candy. Mas não é que ela não saiba lidar com isso, é porque Candy é bastante tapado. E o jeito que ele age fica meio difícil de ela demonstrar isso. Mas ela também finge que não gosta dele, né? Candy, ele só sentia atração por Kaori. E ao decorrer do Tokusatsu, ele vai acabar sentindo um sentimento por ela, tendo ficado até com ciúmes dela algumas vezes. Ichiko e Hitsuko são duas garotas, elas são guardas policiais. Elas são as únicas da polícia que lutam contra os monstros. E é até vergonhoso dizer isso. Porque na polícia elas são as únicas meninas, o resto é tudo homem, e o resto é tudo covarde também. Elas usam de várias coisas para enfrentar monstros. Coisas básicas como pistolas e cacetetes, ou às vezes até rifle, bazuca. Não faço ideia de onde elas tiram isso. Yuya Amachi. Ele é o comandante da SHOT. Por vezes ele é sério e às vezes também ele é meio bobo que nem o Candy. Kaori. Bom, ela é uma florista que acaba fazendo com que Candy se apaixonasse por ela. Mas ela realmente não sente nada por ele, só gosta dele como amigo. Acaba sentindo atração pelo Shiranami. Agora que eu falei sobre alguns personagens, vamos falar sobre a Yamanga. A Yamanga, ela é uma organização comandada pelo Dr. Worm, que tem o objetivo de despertar o fantasma verde. Para isso eles precisam pegar a energia negativa dos humanos. Essas energias, depois de acumuladas, irão despertar o fantasma verde. O verdadeiro comandante da Yamanga é o Fantasma Verde. Para isso, eles usam os monstros para aterrorizar as pessoas de Akebono e conseguir, através do medo, da insegurança e da frustração dos cidadãos, as suas energias negativas. Vamos falar de cada membro da Yamanga. Dr. Worm. Ele invoca os monstros, mas ele não tem força física, ele nunca luta.
ele usa bastante magia, mas ele em si não luta contra o Ryukendo e contra o Hyugomo. Ele só manda os monstros. Yakimun. Bom, ele é o meu vilão predileto da série. Seus poderes são tirados da lua. Yakimun, ao contrário de todos os outros monstros, ele tem um espírito de guerreiro. E ele se recusa a ser um simples monstro, covarde. Ele se importa com o espírito de luta, com a honra. Tanto que ele enfrentou o Ryukendo e não matou ele. Ele queria enfrentar de novo. Deixou ele vivo para isso. Lady Gold. Ela é um monstro, entre aspas, né? Ela consegue se transformar em humana e tem muitos poderes de monstro. Tem aparência humana, mas tem poderes de monstros. Ela aparece ao decorrer da série, junto a outros membros da Yamanga, como Rock Crimson, é bastante amigo do Dr. Worm, também Cold Blood. Esses três aí, Lady Gold, Rock Crimson, Cold Blood, eles não são... eu não gosto muito deles, eu sou mais fã... assim, desses três eu sou mais fã do Cold Blood, mas em si eu não gosto dos três. Uma coisa que vocês devem perceber no Ryukendo é que os efeitos especiais parece que eles ficam melhores, ficam bem melhores ao decorrer da série. No começo eu não gostava dos efeitos especiais, parecia dos anos 80, mas depois parece que ficam melhores. Uma curiosidade sobre o Ryukendo é que já tinha boatos que seria transmitido em 2007, porém só foi concretizado para se passar em 2009. Outra coisa é que vocês já notaram que Kenji, a sua dublagem é bem semelhante à do Goku, não é? Porque é do mesmo dublador, do Goku, do Bob Esponja, do Jack Chan, o Wendell Bezerra, que é um dos maiores dubladores do Brasil, junto a Guilherme Briggs. Eu também gosto dos dubladores Charles Emanuel e Sérgio Ster, que são dubladores de Mordecai e Rigby do Apenas um Show. Pra quem não conhece, Apenas um Show é um desenho da nova geração da Cartoon Network. Eu não acompanho muitos desenhos de hoje em dia, mas eu gosto desse. E não, eu não sou fã de Hora de Aventura, eu não sou muito fã. O dublador de Fudo é também o dublador de James do Pokémon. Seu nome é Márcio Araújo, o nome do dublador. E o dublador do Shiranami, ele é um dublador bem versátil. Já dublou, a voz dele muda muito, ele já dublou vários personagens. O Endo do Super 11, por exemplo, o Gaara do Naruto, fez Goten, Gohan. Gohan eu acho que só na parte da Saga Cell. As músicas do Ryukendo foram compostas pela Michiru Oshima, que já teve participação em outros tipos de séries, jogos e etc. Corresponsável pela trilha sonora do Fullmetal Alchemist e do Pretty Guardian Sailor Moon. A saga Fullmetal Alchemist que eu fiz há um ano atrás, mais ou menos, quase um ano atrás, eu já excluí, eu vou refazer, mas eu vou deixar para refazer mais pra frente. Tem muita análise de anime para fazer ainda. Agora falando um pouco sobre os atores que fizeram o Ryukendo, os atores, o elenco. A atuação deles é boa. E por que eu tô falando isso? Porque a atuação deles é boa? Porque em muitas séries de tokusatsu que eu já vi, eu não gostava da atuação de muitos deles. Até no Pretty Guardian Sailor Moon, eu não gostava de atuação de alguns deles. O ator que fez o Kenji, seu nome é Shogo Yamaguchi, ele atualmente tem 32 anos. Ele não tá velho não. A atriz que fez Hinsakyo tem atualmente 31 anos. Ela fez alguns filmes, um deles chamado de Karate Girl. Agora atenção, bronhas de plantão. Segura, respira fundo. Irei falar da Kaori. A atriz que faz Kaori, a Hiroko Sato, ela tem 30 anos e é considerada uma das mulheres mais lindas do Japão. Se eu vi Ryukendo e não acho ela tão bonita assim. Olha de novo. Olhou? Todo mundo sabe que as japonesas são... né? E a Hiroko é um exemplo dessas. Eu achei uns vídeos no YouTube dela, uns vídeos... estilo de modelo, sabe? E eu vou deixar aí pros bronhas, né? Fazer a felicidade deles. Tá aí na descrição do vídeo os vídeos da Hiroko Sato. Só que como eu pedi lá na saga High School XD, lavem a mão porque quando seca fica foda. É sério, é foda mesmo. Eu até hoje sou muito fã do Ryukendo, sou muito fã da série Ryukendo, que é uma das séries... Eu nunca assisti muito Tokusatsu, mas eu sempre fui muito fã do Ryukendo. Do Kenji, por exemplo, eu sou bastante fã, porque Kenji, ele é impulsivo, ele é burro, ele é idiota e é inconsequente. Mas ele é corajoso, e assim como muitos personagens de anime, shounen, ele é um guerreiro honrado. Não que eu não gosto do Fudo, do Shiranami, eu gosto dos dois também. Eu era mais fã do Shiranami antigamente. Hoje em dia eu sou mais fã do Kenji. Eu vou deixar na descrição do vídeo um canal para vocês assistirem. Bom, esse foi o meu vídeo falando sobre Ryukendo. Até o próximo vídeo e tchau. 聞こえるあなたのそばにいつもあった愛の歌その心は覚えてるどんなに
し続け感情に素直になっていつか